Agora, vamos falar sobre o Fernando Lázaro. Por quê? Esse cara assume o Corinthians com o Silvinho. Muitos aqui defendiam que ele ficasse. Inclusive o Vampeta defendeu, o Nilson chegou, você. Eu falava, o Silvinho não pode ser treinador desse Corinthians. O Silvinho não sabe fazer um time jogar bem. E ele tinha jogadores para isso. O Fernando Lázaro, ele prova que ele pode fazer esse time jogar muito melhor do que jogava o time do Silvinho. E será que não vale dar uma chance pro cara? Porque o Corinthians está jogando bem. Se a gente visse que o Corinthians estava tendo aí propostas aceitas por grandes treinadores, não está tendo. Tentou o Jorge Jesus, não aceitou. Tentou alguns outros treinadores portugueses, o último foi o... Teve Paulo Fonseca, o Vitor Pereira. Teve um que foi hoje, que negou também. Fonseca. Fonseca. Foi o Fonseca. Hoje foi outro. Rui Vitória, né? Rui Vitória. O Rui Vitória foi hoje. Então, será que não vale deixar o Fernando Lázaro para ver o que vai acontecer? Concordo. É um cara que pode não ter bagagem para saber administrar a pressão de comandar esses caras medalhões. Mas o cara tá mostrando serviço. Bom, primeiro o Corinthians mostrou que não tem administração. O Corinthians não queria demitir o Silvinho. Demitiu porque a torcida ficava vaiando, pegando no pé. Então não precisa de diretor de futebol. Se vai depender dos likes da torcida, não precisa ter diretor. Flávio, mas não é só like de torcida, Flávio. O Corinthians jogava mal todo o jogo com o Silvinho. Não é só like de torcida. O Flamengo tá jogando mal também com o Paulo Souza, é normal. Mas são 3 jogos, 4. Mas é fase de pré-temporada. E o Corinthians ganhava os jogos. De uma forma ou de outra. Não esqueça que não tinha o Paulinho e não tinha o William. Não conseguia botar os caras pra jogar. Hoje fomos das áreas, às vezes, que ele colocou. Então, normal. E o Corinthians não tinha projeto nenhum. O projeto tirou o Silvinho. Então, como o Corinthians depende do que a torcida quer, tanto faz. Eu acho que o Fernando Lázaro pode ficar assim. Mas por que não? Porque se ele perder 4, 5, 6 jogos, ele vai ser mandado embora e vai custar mais barato. Porque se eles trouxerem um português aí, ele vai meter uma multa pesada. Se eles querem um português, chama o cara do Fernando Lázaro. Pronto. Cara mesmo. Fernando, puxa no só vou ensinar você. Fernando é bem português. Fernando Lázaro. Fernando Lázaro. Pronto. Já fica o pessoal ficar feliz e tal. E custa mais barato. Porque eles não têm projeto de futebol nenhum. Eles não sabem o que eles querem. Estão dando tiro pra todo lado. O projeto deles é um português. Mete um bigode no Fernando Lázaro. E vambora, Fernando Lázaro, fala um sotaquezinho, acabou. Não tem projeto, pilhado. É de qualquer jeito. E o menino, eu acho que o Fernando Lázaro não merece uma chance, sim. Porque, principalmente num time que não tem projeto nenhum, não tem ideia de jogo nenhum, não tem nada, mandou embora outro treinador porque a torcida vaiou. Eu deixaria tranquilamente. Tem uma experiência recente com o Carille que foi muito positiva. Ele ficou, saiu um pouquinho, depois voltou e deu tudo. Deixa o Fernando Lázaro mesmo. Tem que ser muito bem pensado isso. Você sabe por quê? O Fernando Lázaro tem que ser, se o Corinthians resolver efetivar, tem que ser pelo que ele já demonstrou ali no trabalho interno, mesmo que tenha sido na base. Pelo conhecimento que ele já demonstrou, que as pessoas lá dentro sabem que tem. Porque senão você vai perder tempo. Eu falei agora há pouco, os campeonatos estaduais servem muito para que o Paulo Souza está fazendo lá. Experimentar. O cara chega, não conhece o elenco inteiro, não conhece muitos jogadores, o futebol brasileiro. É uma grande oportunidade do cara que vem de fora chegar e pegar um campeonato regional e conhecer, ter esse primeiro contato, pensando nos campeonatos mais importantes depois. Ou seja, você fala, não, vou segurar o Fernando. Aí o time perde 2, já perdem a cabeça. Que ele não tem a mesma força de um treinador de renome para segurar. Aí já vai tirar. Aí às vezes traz no meio do Campeonato Brasileiro, com o campeonato iniciado, ou com Libertadores, ou com Copa do Brasil. Meia dúzia de jogos eles mandam embora também. Já fizeram isso. Treinador português, o Cruzeiro fez isso. Mas se for para trazer um treinador... Mas você vai trazer um treinador estrangeiro... É melhor que seja agora. É melhor que seja no campeonato regional. Agora, ô Bruno, também tem um lado que você vê o trabalho do treinador. Eu vou chamar já o Espímpolo e o Kaique Silva lá em Itaquera, né, na Arena Corinthians. Mas, Bruno, você percebe a mão do treinador, porque o Corinthians fez um primeiro tempo ruim. O primeiro tempo do Corinthians não foi bom. Ele vai pro intervalo e volta com outra postura, volta com outro posicionamento tático e até muito mais ofensivo. Então tem uma mão do treinador. O Fernando Lázaro, ele tá lá, ele era analista de desempenho, né? Ele virou auxiliar, foi pra seleção com o Tite, foi pro Lyon com o Silvinho e voltou ao Corinthians há pouco tempo, né? Ele é um cara que tá há bastante tempo, ele é um cara que sabe, tem conhecimento para trabalhar no futebol.
Em relação à maneira como ele arma o time, tem uma diferença do time do Silvinho, que eu não gostava muito do que o Silvinho fazia. O Silvinho, ele tentava atacar assim, ele segurava muito o lateral, ele deixava um ponta bem aberto, o outro bem aberto. Então era, como chamam os treinadores, um ataque mais posicional, assim, cada um no seu setor, que pode funcionar, não é um sistema ruim, mas para esse time do Corinthians, que tem um Fagner, que é um dos principais articuladores do time, é o Fagner, às vezes ficava muito isolado, um ponta de um lado, um ponta do outro, e o time não tinha tanta mobilidade. Hoje o time é mais móvel, o Fagner principalmente vai ao fundo, quando joga o Piton também faz, o Fábio Santos não vai tanto. E também isso é verdade, né? Nunca o Silvinho contou com os 5 juntos, mas o Fernando Lázaro teve o mérito de encaixar os 5 juntos. Eu tinha muita dúvida, como é que vai fazer para posicionar os 5? Ele põe o Juliano um pouco mais para a direita, o William para a esquerda, o Renato e o Paulinho por dentro e o Roger Guedes solto, assim, movimentando. Funcionou, ele conseguiu encaixar os 5, isso é um mérito. Eu acho que esses resultados do Fernando, eles pelo menos fazem com que o Corinthians tenha menos pressa. O Corinthians tá ali, não tá desesperado, que no desespero você também acaba contratando qualquer um. Estamos perdendo, tem que trazer alguém de qualquer jeito. É isso, a diretoria tem paz, né? Eles estão dando tiro para todo lado. Estão dando tiro para todo lado. Estão dando tiro para todo lado. Se alguém topar, eles pegam na hora, mesmo sem saber o estilo. Duvido que eles tenham alguma ideia do estilo do Rui Vitória. Duvido. Não tem a menor ideia. Com certeza não. Zero. Ó, o Espímpolo, Márcio Espímpolo e o Kaique Silva, eles estão lá na Arena Corinthians. Vocês sempre estão aí, né, em contato com o torcedor. Vocês agora estão aí na arquibancada, inclusive, bem pertinho. O torcedor corintiano, Espímpolo e Kaique, ele tá otimista até demais agora para esse ano? Tá confiante que vai conquistar títulos de expressão? E outra, como é esse apoio ao Fernando Lázaro? Eles querem o Fernando Lázaro efetivado ou eles acham que tem que vir um treinador com mais bagagem? Boa noite, Espímpolo, Caiquinho. Boa noite, Pilhado. Um abraço para você, um abraço para a bancada do Canelada, para todo mundo ligado na Jovem Pan. É o seguinte, pelo movimento que a gente vê nas redes sociais, o torcedor do Corinthians está ansioso pela chegada de um novo treinador. E quer saber de um treinador com a filosofia portuguesa, né? Mas enquanto o Corinthians não consegue o pastel de Belém, tá se virando muito bem com o pastelzinho de feira e também com caldo de cana, né? Porque o Fernando Lázaro tá fazendo o trabalho de casa. Torcedor do Corinthians, hoje esse jogo foi para poder dar um ânimo, né? Para poder trazer uma empolgação muito grande, com o quinteto jogando junto pela primeira vez e jogando bem. O William sendo o principal jogador ali do ataque, uma válvula de escape desse time do Corinthians. Então, é um resultado sim que pode mudar essa posição do torcedor de querer a todo custo um novo treinador. Você concorda com isso, Espímpolo? Um abraço para você. Um abraço, Kaique, Pilhado, amigos aí da bancada, quem acompanha o Canelada. Olha, o Kaique fez o jogo de um ponto hoje, eu fiz de um ponto totalmente diferente. Nesse trajeto aqui para descer para o 4º andar para participar do programa, eu conversei com alguns torcedores, alguns conselheiros do Corinthians, e eu sinto que algumas pessoas já estão mudando de ideia, e há esse movimento sim para que o Lázaro seja efetivado, justamente por causa dessa negativa de alguns nomes, né? Alguns nomes aí também não podem nem passar na porta do Corinthians, né? Que há uma moda muito grande do treinador estrangeiro. O Corinthians teve grandes nomes já de técnicos importantes que dirigiram o clube, e alguns até respeitam a vontade de cada um de participar, de trabalhar num clube do Brasil ou não, cada um tem a sua vontade, enfim. O Silvinho fez bons jogos no ano passado, o Corinthians só conseguiu se classificar a Libertadores por causa também do trabalho que o Silvinho fez, num time que vinha todo arrebentado, com jogadores que nem poderiam também passar na porta do estádio. Essa também é uma verdade, né, meu caro Pilhado? Esse ano chegaram os graúdos, né? Jogadores renomados, jogadores em nível de seleção brasileira. Mas tinha muito cara ruim também no ano passado e o Silvinho conseguiu ajeitar bem esse time e dar um padrão de jogo ao Corinthians. É que esse ano deu muita coisa errada, né? Mas eu vou lembrar que nesse jogo de hoje, o Vampeta andou dando nota 12 pro Lázaro, 10 para todo mundo. Até 70 minutos de jogo, tava 0-0 hoje o jogo aqui, hein? E o Corinthians no primeiro tempo tomou até aperto do São Bernardo, que é um time também bem acertadinho pelo Zanardi. Então não foram só flores no jogo de hoje aqui em Itaquera, não. O Corinthians passou sufoco em alguns momentos. Aí depois do primeiro gol do Roger Guedes, que também estava apagado no jogo, aí foi uma boiada e o Corinthians poderia ter feito até mais gols. Individualmente foi um grande jogo do William, mas o jogo não estava encaixando, principalmente no primeiro tempo. Mas eu acho que o Lázaro merece sim ser efetivado, ter mais respiro em função do Corinthians não estar tendo sucesso na procura por um novo treinador. E se não for o Lázaro, eu tô com o Flávio Prado.
Fernando Diniz é o nome. Ó, Antes da gente passar pro Thiago Asmar, né, pro pilhado, pra bancada do Canelada, é importante a gente dizer que para valorizar ainda mais essa vitória do Corinthians, trata-se também de um adversário competitivo. Como você disse, o Márcio Zanardi faz um bom trabalho e também é um time que jogou bem contra o Corinthians na primeira etapa, segurou até onde deu, apesar de desfalcado, né? Matheus Davó, um dos principais atacantes do time, jogador de velocidade, uma válvula de escape, e o Rodrigo Souza, que é o capitão dessa equipe, volante, que quando a gente transmitiu, né, a final da Copa Paulista com imagens, foi elogiado pelo velho Vamp, e se tem uma coisa que o Vamp entende é da posição de volante, né? Então a gente volta aí com vocês no estúdio do Canelada, a gente retorna já já.